Como muito já foi falado nesta edição, nós estamos trabalhando o tema fraternidade e superação da violência. Sobre este assunto, nós conversamos a partir de agora com o seu Arnaldo Eugênio, que é especialista em segurança pública, sociólogo, cientista político e doutor em antropologia. Ele é que vai nos ajudar a ter um outro olhar sobre este tema tão importante para a nossa sociedade brasileira. Senhor Arnaldo, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e poder colaborar com essa discussão. Fraternidade e superação da violência é um tema pertinente? É sim, ele é pertinente os dois. Primeiro porque nós vivemos uma sociedade que cada vez mais está sendo esgarçado a moral. Estão se baseando mais nos princípios do ter do que do ser. Isso faz com que o individualismo seja exacerbado. E à medida que as pessoas ficam cada vez mais individualistas, cada vez mais sozinhas, cada vez mais resolvendo as suas coisas, independente da vontade do outro, a tendência é que haja um maior estranhamento. E esse estranhamento pode gerar mais conflito. E esse conflito gerar mais violência, e essa violência gerar mais insegurança pública. Então, é importante e esse tema é pertinente. Então, a fraternidade é um dos princípios, é um dos pilares que precisamos refundar para que a gente possa tentar encontrar uma sociedade mais harmônica, que possa respeitar, os indivíduos possam passar a respeitar mais uns aos outros. Tentando nos focar aqui na nossa realidade teresinense hoje, como é que o senhor vê a realidade da segurança pública em nossa cidade? Bom, Teresina é um reflexo a nível nacional, a nível estadual. A capital do estado, ela também ela é uma caixa de ressonância do próprio estado. Onde estão as crianças e adolescentes das escolas públicas? Nós não temos espaços públicos de lazer para que essas pessoas, esses jovens, possam estar lá passando por um processo formativo. Não é uma colônia de férias ou de lazer despropositada. Na realidade, a intenção é de que esses jovens em espaços de formação, como a própria LDB prevê lá no que é educação no artigo 1º, ou seja, é um processo formativo que começa na família, e a partir daí vai em todos os outros espaços. Então, hoje eu não tenho, as escolas estão fechadas, que eu acho um absurdo. A escola não pode estar fechada, ela teria um espaço que deveria estar aberto 24 horas. Porque ela precisa dar esse suporte para uma sociedade mais justa, uma sociedade mais civilizada, uma sociedade mais educada. E esses jovens precisam de espaço de lazer. Se você olhar hoje, a maioria dos jovens da periferia, se eles quiserem ir agora, nesse momento, nesse domingo, pela manhã, procurar um espaço de lazer na cidade de Teresina, onde eles vão encontrar? Então, aí é o primeiro sinal de que não existe uma política pública de Estado, nem tampouco de governo, na tentativa de prevenir que esses jovens possam ser dragados pela criminalidade juvenil, pelo tráfico de droga e assim por diante. Quando falamos em segurança pública, quando falamos em superação da violência, nós nos deparamos com uma série de tipos de violência, por assim se dizer. A violência foi esfarelada e hoje ela é de diversas formas, ela acontece de diversas formas. Você poderia falar um pouco para a gente sobre este panorama das diversas formas da violência? É porque a gente precisa entender algumas coisas, os conceitos básicos. Assim. Violência é diferente de criminalidade. Violência é um ato, o uso da força intencional, onde o indivíduo pretende anular ou eliminar uma outra pessoa. Basicamente. E a criminalidade, o crime é aquilo que a sociedade define. Toda a sociedade define o que é crime e o que não é crime. Então, algumas coisas aqui na nossa sociedade não é crime e outras são. Então, cada sociedade vai definir o que é e o que não é crime. Mas a violência ela é um fenômeno, como ela é um fenômeno eminentemente humano, ela também carrega consigo as características de ser humano, ou seja, a complexidade, a contradição, a imprevisibilidade. Então, a violência ela é um fenômeno que, ao mesmo tempo, ela é fascinante, ela é aterrorizante. Por que ela fascina? Porque ela tem uma capacidade de se manifestar de infinitas maneiras, em diversos espaços. E por que é que ela é aterrorizante? Porque ela nos aproxima daquilo que mais nos mete medo, que é a morte. A única certeza que nós temos. Então, por isso que esse fenômeno, ele provoca um certo alvoroço na sociedade, um certo temor que as pessoas têm. Porque, à medida que a violência ela perde o controle, os mecanismos de controle, a tendência é que cada indivíduo comece a lutar um contra o outro, que é a gente vai chamar de a guerra de todos contra todos, que é Thomas Hobbes, um autor que fala sobre isso. Então, quando os indivíduos passam a duelar, a guerrear um contra os outros, na realidade, no final dessa guerra não vai sobreviver ninguém. E aí a gente precisa entender também que a violência não se acaba com a violência. A violência é um fenômeno eminentemente humano, um fenômeno social e complexo. Então, de uma forma simplificada, eu só poderia acabar com a violência se eu acabasse com a espécie humana.
Aí assim, então o que eu posso fazer é controlar, controle social da violência. O problema é que quando a gente fala da violência da segurança pública, algumas pessoas que lidam com a segurança pública confundem duas palavras, ordem e controle. Quando eu falo a ordem, eminentemente eu me refiro à força. E muitas vezes a tentativa de controlar a violência em determinados espaços é sempre contra a força. Então, força contra força é mais violência. Na realidade, é controle, e o controle é inteligência. Então, para evitar que um jovem, não vou dizer que consiga fazer 100%, mas para controlar que um jovem venha se envolver com o mundo do crime, eu preciso dar a ele outras possibilidades. Por exemplo, Teresina, eu tenho uma cidade cercada por 2 rios. Por que eu não tenho, há mais de 100 anos, competições de canoagem? Porque assim a gente poderia fazer, ao mesmo tempo, uma prevenção do jovem contra a droga, nós poderíamos trabalhar a questão esportiva e, ao mesmo tempo, a questão ambiental. Nós não teríamos aquele problema que nós temos hoje nos rios. Ou seja, assim, não é falta de proposta, é falta de interesse político. Com base no que o senhor falou, para ter esse controle da violência, nós precisamos nos dispor da inteligência, que também é uma característica humana bastante, aguçada, mas eu queria voltar para o tema da nossa campanha da fraternidade. Fraternidade e superação da violência. É promovendo a tolerância que nós podemos também controlar essa violência? Sim, a ideia é assim, de ser fraterno, minimamente seria o respeito ao outro, tratar o outro com respeito, com amor, com carinho, respeitando as suas limitações, as suas diferenças. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer não é esperar que apareça um governo ou um salvador da pátria que vai mudar o mundo. Nós temos que mudar o mundo a partir da mudança de nós mesmos. Então, um mundo fraterno só irá existir quando nós formos fraternos, com nós mesmos, nos respeitando os nossos limites e respeitando os outros, os limites dos outros, respeitando as diferenças, principalmente, respeitando as idades, ou seja, nós podemos trabalhar uma sociedade melhor a partir do momento que a gente tem um comportamento de alteridade, de respeito, de compreensão, de tolerância para com o outro. Nós somos os únicos que podemos transformar a sociedade rapidamente, quando todos resolverem não aceitar, não tolerarem a violência e partir para um comportamento fraterno em relação ao outro. Por isso, esse tema é pertinente, por isso é que nós devemos colocar que as pessoas possam discutir, que as pessoas possam levar essa mensagem e que, principalmente, as pessoas possam ser fraternas com as outras. Assim, nós vamos combatendo a violência de forma inteligente, sem força. Não é matando o criminoso que nós vamos resolver o problema da criminalidade. É acolhendo as pessoas desde cedo para que elas possam ter um princípio, um mínimo de fraternidade para com o outro. E como o senhor disse, ter opções de vida, não é isso? Sim, quanto mais opções, melhor. Ou seja, muitos jovens, eles não é porque ninguém nasceu violento, ninguém nasceu perigoso, drogado. Na realidade, são as condições que me deram, que terminaram me arrastando aquilo ali e me tiraram de outras. Então, o fato de você não ter pai, não ter mãe, não quer dizer que você vai ser um bandido. Porque há casos contrários, que tem pessoas que têm uma mãe, um pai, estudaram em escolas de alto nível, têm uma estrutura financeira e econômica grande e estão no crime. Então, isso é relativo. Então, o que importa para nós aqui é perceber o seguinte, a família, ela é uma parte importante nesse processo. Porque uma criança sem uma família, sem um acolhimento, sem a fraternidade humana, fica difícil dela superar alguns desafios. O primeiro desafio é a fome, porque ela precisa se manter. O segundo é a segurança que possa garantir a vida dela. A segurança alimentar, a segurança do lar, a segurança do afeto, que nós precisamos de afeto, de carinho. Então, a família é fundamental. Depois, uma escola. Mas uma escola que tem um projeto. Não é uma escola que fica um amontoado de crianças dentro da sala de aula. Se você quer ver como é que a escola não presta no Brasil, se você vai pela manhã numa escola, você, assim que chega no portão, veja o comportamento dos alunos. Eles estão tristes. Parece que eles vão entrar dentro de um campo de concentração. Quando dá 11h30 que bate o intervalo, o final da aula, 5 minutos antes, a diretora vai avisar o vigia para abrir o portão, porque eles vão sair correndo. Isso é um sinal explícito, tão explícito, que essa educação não serve. Não é uma educação atrativa, não é uma educação fraterna, não é uma educação que traga felicidade. Por isso que as crianças não saem correndo de lá. Porque se a escola fosse boa, ela não sairia nem de lá. Muito bem. Muito obrigado pela sua presença aqui. É um tema bastante polêmico, bastante pertinente na nossa realidade atual, que com certeza nós vamos discutir ainda muito durante este ano de 2018. Este é apenas um pontapé inicial. Muito obrigado mais uma vez por sua presença. Obrigado e estou à disposição para novos convites. Obrigado. O programa Em Tuas Mãos continua.